Enfim. Boa noite, pessoal. É uma satisfação estar com vocês novamente hoje para a nossa terceira e última videoconferência da disciplina, né? Passa muito rápido, né? É uma dinâmica bem intensa, assim, essa nossa, mas eu espero que vocês estejam aproveitando, né? E refletindo sobre os temas que a gente está discutindo aqui. Pelas perguntas que vocês têm enviado, eu entendo de fato que vocês estão mesmo dedicados à leitura, aos estudos, bem, bem bacana. Ederson está no espaço ali e estava de cabeça para baixo. Eu não tô, Espacial. é a minha tela aqui que está meio ruim. Eu vou tirar esse vídeo porque não sei o que aconteceu. Bom, Mas brincadeira estou da parte. ouvindo. Não, Tá? tranquilo. Isso é que Boa noite importa. a todos. Achei divertido. Você entra numa nave espacial de cabeça para baixo, assim, uau! Bom, pessoal, agradeço, então, novamente pelas perguntas que vocês mandaram, elas vão ajudar bastante a nossa discussão hoje. Antes de fazer uma exposição mais detida do texto, né, eu queria pontuar a relevância, né, que eu vejo no método do marco lógico como uma maneira da gente pensar sobre programas, né, sobre políticas públicas, sobre ações públicas, de modo organizado, de modo detido, focando não só nos insumos, no processo, no resultado, né, mas vendo ali o que pode ser um produto imediato, né, da política, resultados de médio e longo prazo também, como que os agentes ali podem contribuir para o processo ou atrapalharem também o processo, né? Tudo isso com base numa relação de causas e consequências de um problema público, né? Então, aquele fio que a gente começou a costurar, a passar aí por ilhóis e tal, ilhoses será, né? No início da disciplina, hoje a gente vai terminando de costurar, né? Muito brevemente aqui, na nossa discussão, então, do modelo lógico. Tá? Então, dada essa brevíssima. Esse aqui é o texto, o texto que eu quero compartilhar. Agora sim. Bom, então, hoje a gente vai discutir o uso de modelo teórico na avaliação de políticas públicas, né? Que é esse método que eu tenho convidado vocês a usarem, né, para a tarefa final da disciplina. Quando a gente fala em modelo teórico, eu acho que o nome já dá uma assustada, né? Me digam, vocês se surpreenderam, se assustaram quando vocês viram esse nome de modelo teórico, assim, tipo, opa, o que vem aí? Teoria, né? Teoria é uma palavra que às vezes dá um certo calafrio na gente, né? Como é que vocês perceberam aí a discussão de teoria? Ou ninguém se surpreendeu, se assustou? Oi. Assim, eu entendi como um modelo teórico de fato, né? Assim, como você tentar teorizar uma ideia, né? No caso aí do sistema lá de saúde. Exatamente, perfeito.
é uma teorização do analista. Não é o analista que vai buscar lá, na teoria, né, uma teoria pronta que responda a um modelo, né? Mas sim uma proposição teórica feita pelo analista, né? E como é que a gente faz isso, então? Né? Antes de dizer como a gente faz isso, é importante a gente falar da relação aqui, que eu acho que é fundamental, que é a relação entre o conhecimento científico e a prática. Né? Eu acho que essa relação ela é o que está na nossa elementar aqui para a nossa discussão. O conhecimento científico ele é, de fato, um conhecimento. Ele é um conhecimento específico que tem como pressuposto uma racionalização do saber, né? Uma racionalização do que se conhece, de modo metódico, né? Ou seja, a gente executa um método de pesquisa, um método, seja ele indutivo, dedutivo, ou de insights, né? Que também se faz isso de modo metódico, para que a gente possa conhecer então a realidade, né? O mundo exterior a partir disso. O conhecimento científico ele tem como pressuposto a realidade objetiva. O que quer dizer com realidade objetiva? Que tem algo, né, que existe independente do meu pensamento, independente do que eu penso sobre aquilo, sobre o qual as minhas percepções ou meus desejos, minhas reflexões não necessariamente vão alterar a sua existência, ele existe para fora de mim, né? E esse algo afeta não só a mim, mas a outras pessoas da mesma maneira. Então, partindo do pressuposto de que existem coisas reais, né, que têm características próprias, independente do que a gente pensa sobre essas coisas, a ciência, então, se dedica a conhecer, né, de modo objetivo, metódico, racional, essas coisas reais. Né? Através, então, na ciência, de um método, né, que relaciona teoria e empiria, teoria e prática, né, constantemente. Então, pessoal, quando eu digo isso, eu estou dizendo que o conhecimento científico é uma forma de conhecimento e reconheço que há outras formas de conhecimento que não são científicas. São melhores ou piores? São inferiores ou superiores? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que são diferentes, que são distintos. Né? Bom, se o conhecimento científico ele parte do reconhecimento, né, do reconhecimento da realidade objetiva ou do caráter objetivo da realidade, ou seja, uma realidade que existe independente de mim, né? Eu posso entender, então, que essa realidade que existe independente de mim é uma realidade a qual eu não compreendo totalmente. Ela se apresenta muitas vezes de modo confuso, de modo contraditório, e muitas vezes, num primeiro olhar, até incompreensível. O que o método científico faz, então, é buscar, né, o que a ciência, o conhecimento científico faz via método, é buscar iluminar o ônibus passar. Iluminar esse objeto, né, essa coisa que existe independente de mim, a partir da teoria, né, de um olhar teórico, e possibilitar, então, conhecer essa coisa melhor. O conhecimento científico também pressupõe para a gente que as explicações que existem, elas não são explicações
eternas. E não é que a gente fala de ciências sociais aplicadas, né, no nosso grande campo das humanidades. Essas ciências sociais, elas têm um elemento ainda agravador dessa confusão da realidade. Se num laboratório de física ou de química, os fenômenos que lá acontecem independente do observador, né, independente do pesquisador, na realidade social, seja ela de uma organização, de um programa público, ou na sociedade de um modo mais amplo, não há essa separação entre o observador, o analista, e o objeto. Porque o próprio observador, o próprio analista, faz parte do objeto. No nosso caso aqui, que está analisando políticas públicas, muitos de vocês estão falando de políticas públicas que envolvem ou o trabalho de vocês, ou situações com as quais vocês vivem cotidianamente. Isso, evidentemente, vai, por assim dizer, impedir ou dificultar uma compreensão pura da realidade. O Adriano, ele mandou uma pergunta muito interessante, né? O Dai, ele afirma que a abstração da vida política, que o modelo é a abstração da vida política, né? Quando a gente pensa, então, em sistemas políticos, a gente está pensando para ser visto do mundo real, né? Numa tentativa de simplificar o que é importante na política. Na construção do modelo lógico, ele vê fatores ali relevantes de contexto que interagem com a implementação da política. Então, o contexto é relevante para a implementação da política, né? Mensuração de resultado, relação de causa e efeito e tal. Então, o modelo lógico foge à regra da abstração que o Dai coloca para a gente? Adriano, não. Né? O que o Dai coloca para a gente está absolutamente tratado aí, pensado no texto que a gente está lendo da Medina e outros, né? O modelo lógico ele é eminentemente uma abstração. Ele procura explicações para fenômenos reais, objetivos, que exigem esse exercício também de que a gente faça essa abstração. Né? A construção do objeto modelo ela é um processo de objetivação. Né? E aí, esse segundo item aqui né, que eu estou trazendo, né, que é a relação entre o objeto e a objetivação. Se o objeto existe independente da minha vontade, né? Se o objeto ele é real, exterior a mim, independente da minha vontade, eu tenho uma compreensão apenas parcial desse objeto. Eu não consigo apreender, né? Eu não consigo compreender, absorver, possuir esse objeto integralmente, na sua totalidade. Eu tenho apenas uma visão desde o meu ponto de vista, desde aquilo que eu tenho de ferramentas teóricas e conceituais para analisar aquele objeto. É esse meu ferramental conceitual, teórico, enfim, que vai me dar uma capacidade de olhar para esse objeto e entendê-lo. Ou seja, a minha relação com o objeto é uma relação de objetivação. Eu tento dar, então, uma objetividade para esse objeto, né, que existe independente da minha vontade, ao mesmo tempo que eu preciso colocar também de modo objetivo, né, compreender objetivamente, o conhecimento que eu tenho sobre esse objeto, ou os meus pressupostos sobre esse objeto. E aí,
tem uma pergunta muito interessante que é cadê? Que é do Marlon. O Marlon perguntou, então, se os idealizadores de modelos conceituais ou de marcos lógicos, eles podem trazer um viés ideológico que impacta na construção do modelo, né? Ou se o modelo lógico pode produzir um viés ideológico, né, objetivamente falando. Né? Sim, claro, porque não só um modelo lógico, mas qualquer método científico, mesmo nas ciências mais duras, o pesquisador não consegue se desprender da sua moral, dos seus valores, das suas crenças e exercer ciência sem essa crença, sem esses valores, sem essa moral. Então, esse exercício de objetivação também é uma tentativa, de certa maneira, de evitar, né, que essa moral, que esses valores apareçam no texto, né, apareçam na análise. Mas esse exercício, ele é um exercício, ele não se realiza plenamente. A gente tem uma tentativa de afastar nossas prenoções, uma tentativa de afastar nossas vontades, nossos desejos, mas, eventualmente, eles acabam se manifestando. Então, sempre há, em qualquer ciência, né, o viés ideológico do analista, daquele que está produzindo conhecimento. Tá? Isso em qualquer área, mas especialmente válido nas áreas, por assim dizer, nas áreas de humanidades. Alguma pergunta? Podemos seguir? Bom, Eu acho que então a quando gente o senhor tem. dá algum tipo de exemplo, professor, vai ficar mais claro, porque a teoria está bem assim. Tá bem. Não vou dizer complexo, talvez quando o senhor falar algum tipo de exemplo, talvez a gente consiga ter um mais palpável esse tipo de situação, né, de modelo. Uhum. Vamos lá. Pelo menos para mim, que sou de uma área dura, né, como o senhor disse, de exatas, aí essa questão é mais. Estou me adaptando ainda a essas. Qual é a sua formação, Luiz? Eu sou geofísico, Geofísico. na USP, então fiz física 1, 2, 3, 4, cálculo, tudo que o senhor Uhum. imaginar de exato. Ótimo. Você, como físico, como geofísico, né, deve ter ouvido falar em uma coisa chamada física quântica. Sim. A física quântica ela ainda está, de certa maneira, engatinhando, né? É um conhecimento ainda Recente, né? recente, né? E muitas das formulações do Einstein, inclusive, ainda estão sendo testadas, analisadas, entendidas pela física quântica, inclusive. A física quântica diz, por exemplo, para a gente que eu vou falar um absurdo aqui, se eu falar um absurdo, você me corrige, por favor, né? Que os elétrons e nêutrons se repelem. É isso? Próton e elétron, né? O Próton e nêutron elétron. é Isso, obrigado. Próton e elétron se repelem. Né? E tudo que existe, ele é composto, é formado por prótons e elétrons. Estou errado? Sim, os átomos são compostos de prótons e elétrons. Perfeito. Se eles se repelem, e eu dou um soco na minha bancada aqui na minha mesa. Esse soco que eu dei na minha mesa nunca chegou, de fato,
a encostar. Eu nunca cheguei, minha mão nunca chegou a encostar na mesa. Por quê? Na verdade, eles se repelem, mas eles estão em equilíbrio, né? A maioria das partículas nossas tendem a estar em estado neutro, né? A quantidade de prótons é a mesma da quantidade de elétrons. Ele se mantém em repulsa como se fosse uma atração, né? Como se fosse em órbita do sistema solar. Agora, aí vai estar passando para outra lei de Newton, né? De ação e reação, não a física quântica. A gente está vendo, talvez, são questões de referenciais, né? Como Exatamente, Luiz. É aí que eu queria chegar. São referenciais. Eu posso olhar para isso olhando para os prótons e nêutrons e posso simplesmente ouvir o barulho da pancada, mesmo sem enxergar o que está acontecendo, e dizer, ó, houve uma pancada. Então, quando a gente faz ciência também nas ciências sociais, né, na nossas, a gente que na nossa aplicação de ciências sociais, né, a administração é uma ciência social aplicada, a gente também olha para os fenômenos sociais a partir de referenciais. Eu posso procurar relações de causa e efeito em um escopo bem pequeno e posso procurar relações de causa e efeito de maneira societária. Então, quando eu proponho um marco lógico, um modelo teórico, eu estou propondo uma explicação, né? Uma teoria de um objeto, ou melhor, uma teoria de um objeto modelo, a partir de determinado referencial. E quem escolhe? o analista, né? O analista. Quem está propondo o modelo. Perfeito. Exatamente isso. Então você pode me perguntar, mas e aí? Não tem objetividade no final das contas? Não tem uma resposta certa ou errada? Tem, de acordo com os meus referentes. Se eu quero entender a realidade, e essa realidade é exterior a mim, né? Ela é objetiva, a única maneira de eu compreender essa realidade é fazendo uma representação dessa realidade. Isso é a proposta de um objeto modelo. O objeto modelo, então, eles são os traços elementares, os traços essenciais de um objeto completo. Você está estudando um programa específico, né? Você está analisando um programa. Só que você, de fato, quando descreveu ele para mim, na sua tarefa 1, ou quando você descreveu um problema social, né, você não descreveu a integralidade desse problema. Você simplificou a realidade. Você, por mais detalhado que tenha sido, você sempre recorreu apenas, se fez valer apenas de alguns traços elementares desse problema. Porque a mente humana não consegue apreender todos os elementos de um fenômeno real. Há elementos que fogem à nossa compreensão. Ainda pensando um pouco nessa abordagem da física quântica,
eu lembrei de uma coisa que eu li uma vez, de que na época dos descobrimentos, né, os índios ficavam olhando, os indígenas ficavam olhando o mar e viam uma movimentação diferente nas ondas. Mas eles ainda não, como eles nunca tinham visto uma embarcação daquele tipo, né, eles não conseguiam sequer enxergar a embarcação. E demorou alguns dias observando o movimento das ondas, o padrão das ondas, e como aquilo estava alterado, eles perceberam de que havia algo diferente ali. E que só depois de algum tempo, olhando para o mar, conseguiram figurar, né, realizar a visão das caravelas. Não sei se isso é fato, é uma coisa que li aqui e ali já sobre isso, mais uma vez, inclusive. Que tem a ver com a nossa percepção da realidade e com a nossa necessidade de representar esse objeto real em um objeto modelo. Esse objeto modelo ele é uma representação esquemática de uma idealização. Né? Ele deve reproduzir as principais características que são comuns a todas as coisas daquele tipo, né? E aí, com isso, você perde a individualidade de cada coisa. Então, quando você pensa num programa público, né, você não vai pensar em como aquele programa público atinge cada um dos seus beneficiários. Você não vai perguntar lá para beneficiária, para todos os beneficiários, para todos os operadores desse programa, para todos os gestores desse programa, o que é aquele programa. Até porque se você tiver 1000 pessoas, você provavelmente vai ter 1000 respostas diferentes. Então, você faz um esquema daquele programa que representa, né, que idealiza, que transforma em ideia. Né? Idealizar não é fazer o melhor, né, mas é transformar em ideia aquele programa. E aí você vai ter as características fundamentais daquele programa, aquilo que é comum a todo mundo que tem contato com aquilo, seja operador, gestor ou beneficiário. E aí, então, você vai conseguir analisar o programa. E o que é o modelo teórico, então? O modelo teórico é a explicação, em termos bem simples, é a explicação do objeto modelo. O marco lógico, ou o modelo teórico, é a explicação do objeto modelo. É a teoria proposta, a teoria desenvolvida por um analista para aquele objeto modelo. Que leva em consideração que esse objeto modelo, falando de políticas públicas exclusivamente aqui, tá, pessoal? Que esse objeto modelo, ele é uma aposta para resolver um problema social, um problema público. Então, primeiro, há um problema público declarado por atores sociais. Segundo, esses atores querem ver a solução desse problema público e realizam apostas. O objeto modelo é a idealização de uma dessas apostas. E aí eu já vou trazer uma pergunta que eu achei muito interessante, que foi a pergunta do Ellison, que é como usar os modelos teóricos para aplicação no mundo real de política pública. Quais as possíveis distorções que a gente pode ter e como a gente pode trabalhar essas distorções.
Ederson, a primeira distorção que a gente pode ter é olhar para o programa ou olhar para um objeto modelo exclusivamente pensando nos nossos pressupostos de analista. Um objeto modelo precisa, um bom objeto modelo, um objeto modelo bem feito, precisa considerar os insumos, efeitos, resultados, produtos para uma diversidade de atores. E se você tem conhecimento de quem são esses atores, de quais são os seus interesses no objeto modelo, de qual a sua necessidade, sua valorização daquilo, se aquilo tem se eles têm uma posição positiva ou negativa em relação àquele programa, isso tudo vai melhorar, né, a sua compreensão do objeto modelo. É necessário a gente evitar a tentação de explicar um programa, né, um objeto modelo, exclusivamente pelo olhar do governante. Isso que é uma tentação que nós temos, até porque é de onde se tem mais informações, né? Onde tem mais informações. Essa tentação, ela está fadada ao fracasso. Bom, Objeto modelo seria sinônimo de política pública ou não tem nada a ver? o objeto modelo é a explicação, a definição, a descrição que você fez da política pública. Tá. Que a política pública em si, ela existe na realidade. E você não sabe se é uma política pública municipal, por exemplo, pegar uma política de educação, né? Você não sabe o que acontece em cada escola, com cada aluno, com cada professor, com cada funcionário daquela escola, na secretaria de educação, nas famílias. Você não tem esse conhecimento. Então, você não conhece, de fato, a política pública. Você conhece apenas uma parte dela. E a explicação que você dá dessa parte é o objeto modelo. Ok, obrigado. Bom, o Luiz Gustavo, ele perguntou, né, ele fala que a teoria do programa, né, ele tem duas partes, uma parte prescritiva e uma parte descritiva. Outros autores trabalham com a ideia de macroteoria e microteoria, né? Ele pergunta se essas propostas se correlacionam ou se são opostas. Então, a teoria prescritiva, ela diz como a realidade deve ser. Ela prescreve uma realidade. Já a teoria descritiva, ela descreve só a realidade. Ela tem uma preocupação em descrever a realidade e não em dizer como ela deve ser. Ela diz o que é e não o que deve ser, né? A microteoria, ela foca na relação entre insumos e resultados, né? Quais são os insumos que eu tenho e resultados esses insumos vão gerar? A microteoria. A macroteoria, ela olha para o contexto onde a política pública, o programa público é realizado. Então são coisas distintas, elas não são opostas. São coisas distintas. A teoria prescritiva prescreve, a teoria descritiva descreve, a microteoria olha para a relação entre insumos e resultados e a macroteoria olha para a relação do programa com o contexto. E aí eu pergunto, elas podem ser
complementares, no caso de Podem. uma Você mistura pode ter uma entre teoria, dois tipos você de pode ter teoria uma teoria macro, uma macroteoria descritiva. descritiva ou prescritiva. Da mesma forma, você pode ter uma microteoria descritiva ou prescritiva. É comum nos modelos teóricos vocês focarem muito na microteoria. É o mais comum. Mas é importante também ter em consideração os elementos de contexto. Né? Daqui a pouco, quando eu falar do desenho especificamente, eu vou apontar isso. Tá? Bom, então, o modelo teórico é uma teoria específica de um objeto suposto real, constituída por uma teoria geral enriquecida de um objeto modelo. Essa formulação é meio difícil da gente entender, né? É uma frase bem complexa essa. Mas vamos lá, vamos destrinchar isso. O modelo teórico, né, é esse modelo que a gente está estudando, é uma teoria específica de um objeto. Então, é uma explicação que um analista propõe de um objeto real, de um objeto que o analista reconhece que existe. Essa teoria específica, para o passado, essa teoria específica, ela está constituída por uma teoria geral, ou seja, por uma explicação ampla, que está enriquecida por um objeto modelo. Ou seja, os meus referentes são colocados a serviço de um objeto modelo. Esse objeto modelo, o que, que é? É a idealização, é a representação, é a explicação, né, o desenho de um objeto real. É a simplificação para que eu possa entender um objeto real. Se esse objeto real é uma aposta de um ator social ou de alguns atores sociais, então o modelo teórico é uma explicação teoricamente embasada de como essa aposta vai gerar resultados e vai operar. Geralmente, quando a gente fala de política pública, né, de análise de política pública, a gente usa muito o modelo do ciclo de políticas públicas, né, o PDCA. Planejar, fazer, checar, né, verificar e agir. O modelo teórico, ele, esse é um modelo, esse ciclo é um ciclo prescritivo, né? Ele diz como a realidade deveria ser. O modelo teórico ele pode ter elementos prescritivos ou elementos descritivos. Nesse sentido, o modelo teórico se torna mais rico do que o ciclo PDCA, porque o modelo teórico está embasado de uma teoria geral. E ele reconhece que esse objeto que ele está olhando, essa política, esse programa, é um objeto modelo. E não entende um modelo como se fosse correspondente exatamente à realidade. Porque o pressuposto dessa teoria geral, né, é que os programas sociais são frutos de disputas entre atores. As políticas públicas são frutos de disputas entre atores. A política pública não vem da boa vontade, da benevolência, da dádiva do governante. Ela vem de pressão social, de mobilização, né? E isso é o que vai gerar, né, a realidade de políticas públicas. E não é uma doação, uma benevolência de um governante.
Pessoal, podemos seguir? Provavelmente vocês vão ter que ouvir de novo essa aula, né? Assistir novamente, porque eu sei que são muitas novidades aqui em termos teóricos que esse modelo traz para vocês. Então, eu vejo as carinhas de vocês aí, eu fico vendo que tem uma inquietação grande, assim, pelo menos daqueles que estão com a câmera aberta. Né? Esse modelo teórico tem alguma relação com o modelo sistêmico do Dye? Não. 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 Tá. Porque no sistema sistêmico do Dye tem uma pressão dos atores, né, do sistema que faz em cima do governante para poder gerar uma política pública. Mas são propostas diferentes. Tá. Bom, então, falando da construção do bicho, né, da coisa mesma, do modelo lógico. A primeira coisa para a gente poder construir um modelo lógico é ter informações. Se eu não tenho informações, eu não consigo construir um modelo. Não consigo nem construir o objeto modelo. Essas informações vêm da onde? Do meu conhecimento sobre o tema, já prévio, do que está disponível em relatórios, documentos oficiais, leis, né, do que está oficialmente colocado, e do conhecimento que eu tenho de atores que estão interessados naquele tema, naquele programa, na política. Né? Então, ter uma clareza disso, né, de que você precisa ter essas informações, precisa ter esses dados aqui, é fundamental. Né? Então, sem informações, eu não consigo desenhar o modelo. E aí o Marcelo fez uma pergunta interessante, que qual seria a melhor abordagem então, para construir um modelo teórico, marco lógico, né? E qual seria o papel dos especialistas na análise dos dados que vão se converter em informação? É possível que estes influenciem a construção do modelo de avaliação? Bom, pelo que a gente já falou hoje, né, obviamente os analistas vão influenciar decisivamente nos modelos de avaliação. Isso aí é inegável, não tem como um analista não influenciar num modelo de avaliação. Mas esses analistas têm que buscar informações que satisfaçam não só a sua posição, o seu ponto de vista, as suas prerrogativas, né, os seus pressupostos, mas sim que ofereçam uma visão mais ampla, mais que contemple a diversidade de atores sociais envolvidos naquela política. Né? Esse é uma boa fonte, né, uma boa política de obter informações. O Micael perguntou quais são os aspectos gerais que possuem mais relevância para construir a matriz, né, o desenho mesmo da matriz, e contribuir na elaboração do modelo de avaliação. Olha, talvez o aspecto mais relevante seja compreender a política pública como uma aposta, programa, né, como uma aposta, compreender que diferentes atores sociais vão ter diferentes apostas e que esses atores têm interesses distintos nas apostas que estão colocadas na mesa. Nem todo mundo quer, com a mesma força e intensidade, que uma política pública tenha os mesmos resultados. A diversidade de atores pode querer resultados distintos de uma mesma política pública, visando a realização dos seus interesses. E isso é o que mais acontece por aí. Além disso, além de reconhecer isso,
é preciso sempre ter em mente que esse modelo ele se trata de um modelo de avaliação. Ele é um modelo avaliativo. Ele precisa dizer, sinalizar se aquela política pública, se aquele programa está indo para um caminho adequado ou não, né? E preciso então saber quais são as condições do contexto, qual é o conteúdo do programa, né? Quais são os elementos, os componentes de fato do programa e quais são os atributos que eu preciso ter para gerar os efeitos que eu espero. Então, primeiro, que efeitos são esperados? Se eu sei qual é o problema público que está em tela, né, eu consigo propor efeitos, eu consigo esperar que uma solução para esse problema gere determinados efeitos. Se eu sei quais são os efeitos, eu consigo descobrir quais são os atributos que eu preciso ter para que esses efeitos se materializem. E aí eu posso avaliar se o conteúdo que está formulado no programa é coerente com os atributos necessários. Aí aqui vocês já vão ter a ideia de indicadores, pessoal. Vou aprofundar a discussão de indicadores já já, tá? Bom, aqui eu tenho elementos essenciais, né, os fundamentais de um modelo lógico. Um modelo lógico nada mais é do que um desenho parecido com esse. É isso aqui que eu espero de vocês no trabalho final, além de um arrazoado, né, de um texto que descreva e analise esse modelo. Então, aqui eu tenho os recursos ou os insumos, as atividades que vão ser geradas com esses recursos, quais são os produtos que esse programa vai gerar. Pessoal, não confunda produtos com efeitos. Se eu tenho uma política de saúde, por exemplo, de vacinação, né? Que produtos que eu vou ter? Um deles é, de fato, vacinas, pessoas se vacinando, né? Vacinas aplicadas. Vou ter filas. Eu vou ter descarte de material contaminado. Eu vou ter pessoas preparando os efeitos, as unidades de saúde com efeitos adversos da vacinação. Então, eu consigo ponderar aqui quais são os produtos, né? Ou seja, quais são os resultados imediatos. Esses produtos afetam o público-alvo e vão gerar efeitos de curto, médio e longo prazo. A solução do problema nunca está nos produtos, nunca está nos efeitos de curto prazo e nunca está nos efeitos intermediários. Ela só se dá depois dos efeitos de longo prazo. Uma política de vacinação pode ter como efeito de longo prazo a erradicação de uma doença e, então, a solução do problema. Só que, se isso aqui é uma microteoria, né, que diz os insumos e os produtos que eu tenho, né, eu também posso ter aqui, posso contemplar uma macroteoria, que é quais os programas que são relacionados com esse programa que eu estou analisando? Quais são as outras políticas públicas que eu estou relacionando com isso? Se você está estudando, por exemplo, sei lá, o Bolsa Família, né, minha obsessão, você vai ter estratégia de saúde da família, programas de educação, programas de política de neonatal, programas de combate à desnutrição. Você vai ter uma série de programas que vão estar relacionados com esse. Como que esses programas, né, influenciam o que você está analisando? Você vai ter aqui, então, uma macroteoria
né, que vai complementar essa sua microteoria em uma abordagem, uma teoria, em um modelo teórico que pode ser prescritivo ou descritivo. Né? E aí, então, os indicadores. Né? A Andrea fez uma pergunta muito interessante, espero que a Andrea possa ver depois essa videoconferência. Ela pergunta como que os modelos são operacionalizados e transformados em medidas observáveis. Né? E qual é a importância desse processo para coletar dados e análise de resultados? Bom, desenhar um modelo teórico facilita muito a obtenção de dados e análise de resultados. Ainda que eu precise de dados para desenhar o modelo, ele também vai me gerar dados. Tá? E aí eu convido todos vocês a lerem o texto complementar que está lá no Moodle, que é a análise de uma política pública emergente, né? Que foi o programa de combate à Covid nas unidades prisionais do Rio Grande do Sul, né? No estado do Rio Grande do Sul. Com base nesse modelo, eu consigo propor indicadores de desempenho. Se eu tenho uns produtos, os efeitos de curto, médio e longo prazo, eu posso fazer indicadores de desempenho que vão permitir o acompanhamento e a avaliação do programa. Quando que acontece o acompanhamento? O acompanhamento acontece ao longo da execução do programa. Quando que acontece a avaliação? A avaliação acontece ao final do programa. Eu não consigo avaliar um programa durante a sua execução, mas eu posso, a partir do acompanhamento do programa, mudar seus rumos, gerar outras atividades, aumentar ou diminuir recursos, para gerar produtos diferentes, que vão ter efeitos diferentes. Posso articular eles com outros programas. Né? Na área da saúde, então, é muito essa ideia de uma abordagem matricial, principalmente com políticas de saúde mental. Né? Então, como que eu posso alterar as influências externas de outros programas, gerar mais influência, diminuir alguma influência? A criação de indicadores de desempenho, né, a proposição de indicadores de desempenho vai ser fundamental, então, para que eu possa gerar um bom acompanhamento daquela política pública. Talvez essa seja a grande contribuição operacional do marco lógico, do modelo lógico. Propor indicadores de desempenho. Mas esses indicadores de desempenho não são apenas um número, como percentual de pessoas vacinadas, percentual de cobertura vacinal, diminuição do número de aumento ou diminuição, né, no número de pessoas que procuram as unidades de saúde com aquela doença que está sendo tratada, combatida, né? Mais do que isso, no modelo lógico, os indicadores de desempenho são fruto de uma teoria explicativa ou prescritiva da realidade. Eles não são números arbitrários. Eles não são tirados da cartola, mas eles são frutos da coerência entre os recursos, as atividades, os produtos e os efeitos. Com isso, eu acho que eu respondo um pouco a pergunta do Erison, né? Em situações inesperadas, a gente não consegue, talvez, propor imediatamente bons indicadores de desempenho. A gente consegue propor indicadores que são circunstanciais, que podem ser alterados. Entendido. O Júlio César também fez uma pergunta de desempenho, sobre indicadores de desempenho. Como a gente tem componentes abstratos em políticas de saúde, né? Como o grau de satisfação com o Estado, bem-estar dos pacientes e tal, né? Como que a gente pode criar indicadores de desempenho que podem lidar com a subjetividade, né? Eu tenho muito problema, Júlio, com essa ideia de satisfação do usuário no serviço de saúde
como se fosse uma satisfação de cliente de uma loja, sabe? Eu acho que não dá para ser por aí. Acho que tem outros elementos que podem ser usados e que são mais efetivos no indicador de desempenho. Tipo de fila, a abstenção, né, a falta nas consultas, a manutenção do calendário vacinal, a vinculação, o atendimento, né, às equipes de saúde da família. Tem outros elementos que são objetivos e que tornam mais fácil a gente ver se o serviço está sendo bem prestado ou não, para além do grau de satisfação, porque a gente entra num grau de subjetividade que ajuda muito pouco. A gente vai querer satisfazer as pessoas com coisas que são muito pessoais, individuais, enfim, né? Ah, o médico só ficou 10, 15 minutos comigo na consulta. Mas, bom, se você tinha um problema que era um pouco menos complexo e tal, uma consulta de rotina, às vezes acontece, né? Ele tem uma demanda ali para atender de pessoas também, que pode ser maior, exigir um atendimento mais rápido, enfim, mas ele deixou de receitar, ele não ouviu o que você disse. Tem outras medidas, né, que podem ser usadas. O Suliman pergunta sobre o contingenciamento de recursos, né? Se ele é um atributo necessário para o indicador de desempenho de avaliação. Sim, Suliman, é fundamental, né? Isso é fundamental, considerar o contingenciamento. A Natália trouxe uma reflexão muito interessante sobre o Museu da Ciência da Terra, né? E faz uma relação disso com a Lei Rouanet. Eu não consigo avançar nisso agora, Natália, mas é só pontuar que desde o governo Fernando Henrique Cardoso, né, a Lei Rouanet, que na verdade é uma lei que não dá recursos para cultura, mas enfim, permite com que os centros de cultura, né, busquem recursos na iniciativa privada, ele só se fortalece, né, tendo aquele ato no governo Bolsonaro, enfim, mas ela tem se fortalecido desde então, e essa parece ser a saída que o Estado brasileiro deu para a cultura no país, né, que as iniciativas de cultura pública busquem recursos privados para satisfazer suas necessidades mais urgentes. A Ana Cláudia trouxe uma questão muito interessante sobre o PPA, né? E ela traz que o PPA usa o modelo lógico, né, para o marco teórico, PPA 2020, 2023, do governo federal, especificamente, né? E se essas propostas que estão lá no PPA, eles são detalhadas de modo compatível com a necessidade de mensuração, não, Ana, não são. Inclusive, se vocês forem lá procurar o PPA, façam um exercício, procurem o PPA de 2020 e 2023, né? E vejam que o PPA tem uma visão ali de modelo lógico muito reduzida, tá? Ele não trabalha com todos os atributos do modelo lógico, mas ele reduz bastante, simplifica muito e não é de fato, se vocês me desculpem, mas não é de fato um modelo lógico consistente, tá? Ele tem alguns elementos de modelo lógico, mas não permite com clareza identificar a disputa de atores, não permite identificar como que os programas se interrelacionam, os efeitos de médio e longo prazo também não estão bem claros, então dificulta a propositura de indicadores de desempenho. E o Bruno faz uma pergunta muito boa também, que é como é que a gente pode relacionar, né, isso, né, os modelos lógicos com análise de cenário. Né? Como é que a gente pode incorporar a análise de cenário no modelo lógico? Pergunta muito pertinente. Bom, Bruno, eu acho que se a gente compreende que os atores sociais têm interesses diversos e compreende que os cenários vão se alterar de acordo com os recursos e interesses desses atores, a gente pode fazer cenários hipotéticos, né, com recursos hipotéticos, insumos hipotéticos, que vão exigir, então, modelos teóricos diferentes, uma abordagem mais descritiva, né, ou uma abordagem mais prescritiva, tendo essa variação de cenários aí, pensar um cenário que seja mais desejável para determinados atores sociais, né? Então,
a partir do interesse de alguns atores sociais, propor um cenário, então, mais desejado. E, a partir daí, formular os produtos, os efeitos e a solução do problema. Então, tem duas possibilidades, me parece, que são mais claras aí. Pessoal, perguntas? Professor, boa noite. Boa noite. Para a nossa execução da nossa atividade, a gente pode seguir como está nesse desenho aí, por exemplo, recursos, insumos. Aí a gente lista os insumos, não precisa fazer um quadro, a gente pode ir descrevendo as atividades, pode ser um desenho, assim, um texto descritivo, assim, né? E apontando essas etapas. E a questão também do meu problema público, eu tinha algumas soluções. Então, acho que o senhor me respondeu aqui, respondeu com influências externas de programas relacionados. Eu acho que para o problema que eu citei, existem 3 ou 4 tipos de ações de políticas para resolver esse problema. Então, pelo que eu entendi, eu escolho uma e interrelaciono as outras secundárias, que possam influenciar na solução desse problema. Pode ser assim? Pode. Acho que é bom você listar as possibilidades que existem, né? E dizer qual a posição que você está tomando ali, por quê. Sim. Tá? Isso no texto. Aí, quando você for fazer o desenho vai ser só que você está, de fato, adotando, tá? Considerando na real. É porque até anotei aqui, né? O objeto modelo é a idealização de uma aposta. Então, eu ia apostar numa dessas, entendeu? Isso. Ia descrever essa. Exatamente, mas aí você deixa claro que há outras e tal, mas que você está focando naquela ali, Entendi. por quê? Tá? Tá bom. Acho que fica muito bem assim, Alexandre. Fica bem, bem claro. Tá ok. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu acho agora o que vai ser essa semana na base da tipo tentativa e erro, entre aspas, pra gente com os tutores, né? Que eu até compreendo que o colega o Gustavo falou no início, se tivesse um exemplo para a gente dar uma olhadinha, para a gente seguir como modelo, mas nos textos não tem, entendeu? De repente a gente pode procurar na literatura. O texto complementar é um grande exemplo. Que serve como um norte para a gente começar, da onde montar, da onde iniciar. Isso. Vão pelo texto complementar. Ele está lá justamente por ser um exemplo. Tá? Esse dá combate à Covid, né? Esse que o senhor Isso. citou? Isso. É colocado justamente por Ok. ser um exemplo disso. Eu vou ter uma banca de um colega de vocês, que deve acontecer até o final do mês agora, nos próximos 15 dias, que é o Danilo Imbimbo. Ele está estudando o Pronon e o Pronais, que são dois programas de saúde também. Ele é do ano passado, ingressou no ano passado no curso. E eu vou mandar o convite para vocês, quem quiser participar da banca, assistir, né, quem puder. Não vai ter gravação, essa aí é uma atividade extra. Vou perguntar para ele se eu posso primeiro, tá? Pergunta se ele está de acordo, se ele estiver de acordo, eu convido vocês para acompanharem. E também é um bom exemplo, também ele fez um trabalho muito detido assim, dos programas de saúde, o Pronon e o Pronage, e pode servir também para dar algumas ideias para vocês. Mesmo que Será, seja professor? depois da entrega final, enfim, para vocês terem uma ideia só. Quando será, professor? Semana que vem? Nos próximos 15 dias, a data não está Tá, definida tá. ainda. Está definindo a agenda aí com a banca. Bom, pessoal, se não temos mais perguntas, vou encerrando por aqui. Ficou um pouco corridinho no final, mas espero que tenha dado aí para vocês
refletirem um pouco, né? O meu objetivo com essa proposta, com essa organização da disciplina, é, de fato, oferecer uma abordagem teórico-empírica, né? É que vocês possam colocar a mão na massa, e entre aspas, de modo coloquial, no que é possível fazer com análise de política pública. Eu poderia fazer uma disciplina só teórica, mas acho que seria muito mais cansativa, um pouco mais desconectada da realidade também. Então, acho que deixar vocês com essa tarefa de refletir sobre uma política pública também é bacana, ajuda. E fico à disposição de vocês aí para as dúvidas. Podem continuar me escrevendo, mandando mensagens, que eu respondo sempre assim que possível. Não é imediatamente, mas geralmente em até 24 horas, tirando aí nos finais de semana, eu respondo. Tá? Então, podem continuar me escrevendo. Eu gosto muito de receber as mensagens de vocês. Quem quiser ser orientado por mim e fazer análise de política pública, pode me procurar futuramente, que estaria à disposição também. Vocês têm meus contatos. Vou ler aí os trabalhos de vocês futuramente. E espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado do assunto, né? Se interessado a conhecer um pouco mais sobre análise de política pública, com essa abordagem que a gente está dando na disciplina. Deixo o meu grande abraço para vocês, novamente, minha disponibilidade e fico, então, aguardando seus contatos. Obrigado, professor. Um abraço. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Professor. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, tchau, pessoal.